Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. Com a revelação do que é a verdadeira natureza do grande desastre, a gente talvez tenha o prenúncio de um futuro atrito entre o lado do Império e o lado do Reino. Mesmo com o perigo iminente dos zumbis ainda acontecendo, um conflito interno entre as forças aliadas pode acabar resultando numa catástrofe ainda maior. Mas antes do vídeo começar, não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. A cidade fortificada de Garkla, uma cidade do Império que ficava próxima às fronteiras do reino de Lugnica e da cidade-estado Cararag. Ela era uma cidade de renome por suas defesas poderosas, mas foi trazida abaixo pelas mãos do arcebispo do pecado da ganância, Regulus, há uma década atrás do tempo atual. Não só a cidade foi totalmente destruída, mas várias pessoas morreram, dentre elas o Oito Braços Kurgan, que na época era conhecido como o Lobo Mais Forte, antes do Cécilos. As informações do reino sobre esse incidente eram de que Garkla ainda estava se recuperando de todo o dano, mas ela já estava em perfeitas condições. Durante essa conversa, a gente vê que o Berstetes escapou da morte, mas ainda sofreu muito dano por causa das queimaduras da lâmina. Ele está tendo que usar uma bengala para andar agora. O Berstetes pergunta se a lâmina realmente não vai mais voltar. O Roswell disse que eles conseguiram um jeito de cortar a conexão entre o sacramento do Rei Imortal com a magia de restauração. O Berstetes fica aliviado por ouvir isso, já que ele tinha certeza de que a lâmina não gostaria de ser usada assim. O Roswell chama o Subaru, que estava parado do outro lado da porta para dar continuidade à reunião. O Subaru começa revelando para o lado do Império que a Spica é o arcebispo da Gula, e eles ficam espantados. Eles ainda não sabiam disso. O primeiro a falar algo em resposta foi o Gosh, já que eles estavam em uma cidade que foi destruída por um arcebispo. Ele foi o primeiro a expressar a raiva por aquela revelação. O Berstetes pergunta se a Spica tem alguma relação com a fuga da lâmina. O Subaru responde que sim, e a Serena pergunta o que ela fez. O Subaru responde que a Spica comeu o poder especial da pessoa cujo nome foi devorado por ela, e isso nulificou a capacidade dos zumbis de reviverem infinitamente. A Anastácia não gostou da explicação. Ela achou muito meia-boca. O Subaru estava com dificuldade de convencer não só a Anastácia, mas também o Império. O nome da lâmina foi comido pela Spica, mas ninguém esqueceu ela. Então a pergunta do que exatamente a Spica comeu estava lá. A Emília decidiu ficar do lado do Subaru, não só porque a Spica podia fazer algo sobre os zumbis, mas também porque ela queria que o problema desses zumbis fosse resolvido rápido. Rever alguém que já partiu poderia ser doloroso, dependendo das circunstâncias da morte dessa pessoa. Esse era o caso da médium. Ela viu alguém que gostava muito ser morto por um império cruel, e depois passou a vida escutando mentiras sobre essa pessoa querida, que era o Balerói. Ver ele de novo como um zumbi foi um baque muito grande para ela, tanto que ela se trancou no próprio quarto, se recusando a sair. O Otto se interpõe na conversa e diz que mesmo que o Abel tenha sido um imperador que pudesse ser visto como um sangue frio, era impossível que todos os zumbis que eles fossem encontrar guardassem rancor contra ele. E isso era real. A Beatrice tinha visto soldados que eram aliados virarem inimigos no momento em que um deles virasse zumbi, mesmo com a ressuscitação sendo instantânea. Mas só comer o nome dos zumbis não era o suficiente. Tinha muita gente revivendo. O Subaru diz que apesar disso, ele faria a Spica comer todos os nomes de todos os zumbis, se necessário. A Anastácia insiste em fazer o Subaru testar o poder e ter certeza do que ele faz. O nome e as memórias não foram comidas. Essa não é mais a autoridade da Gula que eles conheciam. Mas a maior preocupação da Anastácia era se a Spica voltaria a ser Louise Arneb caso ela comesse vários nomes. Infelizmente, não temos tempo de sobra para tal inspeção. A voz do Abel chamou a atenção de todos que estavam na sala. O Subaru pergunta o porquê de ele estar atrasado e o Abel responde que era para averiguar a talvez principal razão de todos estarem ali. O Abel elabora o que ele disse e revela que ele foi averiguar o santuário, o grande espírito que estava naquela cidade, a Pedra Muspel. O Júlio se alegra porque encontrar o Muspel seria conseguir o auxílio de um dos 4 grandes espíritos. Mas o Flop, que estava acompanhando o Abel, diz que isso não vai ser possível e que a fala do Abel de não temos tempo tem relação com o Muspel. Ele está na palma da mão do inimigo. Para que o grande desastre dê origem aos mortos-vivos, a quantidade extraordinária de mana do grande espírito está sendo usada. E como se essa notícia já não fosse ruim o suficiente, o Abel continua. Não importa quanta mana esteja em posse da pedra, ela acabará eventualmente. Quando isso acontecer, as vastas terras do Império encontrarão seu fim. Afinal, o santuário protegido pela pedra, o poder que sustenta as vastas terras de Voláquia, será perdido e não haverá como escapar do colapso. Essa é a verdadeira natureza do grande desastre. Não eram zumbis, não era a Sphinx, era o colapso do Muspel, que consequentemente traria o colapso de Voláquia. Agora no capítulo 31, a gente tem uma explicação do Muspel. Ao contrário dos outros grandes espíritos,
O Muspel não tinha deixado nenhum ato marcado na história do mundo. A única coisa que sabiam era que ele estava em Voláquia. Só. O Subaru se pergunta se o Abel conseguiu prender o Muspel em Garkla de algum jeito, e o Abel confirma isso. A Beatriz acha essa história um absurdo, porque o Muspel, dentre os 4, era o mais difícil de se chegar a um entendimento mútuo. Dentre os 4, a besta sagrada não dava ouvidos a ninguém, a destruidora era a que não se deve entrar em contato, e o árbitro era o que não fazia sentido tentar uma comunicação. O Otto pergunta o porquê de chamar o Muspel de o Santuário, e o Abel diz que ele recebeu essa alcunha porque a terra onde o Muspel se aloca recebe algumas vantagens, como solo mais fértil, uma melhor recuperação daqueles que vivem lá e tal. A Emília pergunta se o Império formou um contrato com o Muspel e o Abel diz que não. Isso não era possível, já que o Muspel não tem consciência. Ele é basicamente uma rocha gigante e superpoderosa. O Abel continua dizendo que, apesar de se manter em Voláquia, o Muspel colocou as suas raízes por todo o Império, nos lugares onde ele passava. Uma raiz talvez fortifique as terras onde está, mas se essa mesma raiz for arrancada, a terra onde está vai se tornar uma área de extremo perigo de colapso. A Emília questiona qual seria o motivo da Sphinx estar fazendo isso, e o Otto elabora dizendo que se a Sphinx tinha algum rancor contra alguém, deveria ser contra o reino de Lugnica, então não fazia sentido atacar Voláquia. O Julius diz que talvez Voláquia esteja sendo usada como um teste para então atacar o reino quando o Império for destruído e vários zumbis forem reunidos. Mas a Beatriz e o Rosval não concordam tanto assim com essa afirmação do Julius. Afinal, Sphinx realmente teria emoções a ponto de guardar rancor contra o reino de Lugnica? O inimigo está reunindo zumbis conforme o tempo passa, diminuindo a mana do Muspel e aproximando o Império da própria ruína. Reunir um exército e atacar a capital, onde a Sphinx também está, não é uma boa ideia, já que só aumentaria o número de zumbis. Sob essas condições, o plano era um só. Invadiremos a capital imperial com uma pequena unidade de elite e capturaremos a bruxa que está por trás de tudo. Assim, o caminho para o grande desastre que eles traçaram tão escrupulosamente será desmantelado. A reunião para decidir quem iria para a capital enfrentar a Sphinx diretamente iria começar. Mas antes disso, o Abel e o Bastet estão sozinhos na sala. O Bastet pergunta como ele foi enganado, já que, de acordo com ele, o Muspel deveria estar perto da cidade Mar do Céu, do Mesoreia, mas ele foi apreendido em Garkla pelo Tisha, que antes de morrer, pensou nas várias maneiras de se destruir o Império e counterou todas elas. E de quebra descobriu qual seria a verdadeira natureza do grande desastre. Mas o Bastet diz que o meio de se usar o Muspel é um segredo que deve ser mantido longe do reino a qualquer custo, já que Voláquia usa os prisioneiros sentenciados à morte como contratantes do Muspel, o que resulta na morte do prisioneiro. O jeito mais fácil de prender o Muspel era através do contrato, mas como ele era um espírito sem consciência, ao se firmar um contrato com ele, o contratante teria sua mente exposta 24 horas por dia ao nada mental do Muspel. E isso quebraria a mente de qualquer ser humano que fosse firmar um contrato com o Muspel. O Subaru e a Emília com toda certeza seriam totalmente contra isso. Divulgar essa informação seria quebrar a confiança com aqueles dois, mas parece que algumas pessoas do lado do reino conseguiram adivinhar essa condição, pelo que o Abel diz, e propositalmente ficaram de boca fechada sobre isso para não causar nenhuma intriga interna. Eu tô a fim de comentar sobre isso, mas vou fazer isso num vídeo separado. Beleza. O Abel e o Bastet discutiram sobre isso, mas ainda tinha um problema. Não tinha nenhum sinal do condenado à morte que firmou um contrato com o Muspel. Então como é que ele foi parar lá? Em Garkla. E tem outra. O Muspel estava em Garkla, mas onde exatamente, o Abel não fazia ideia. Ele até pensou em usar o olfato aguçado de uma certa pessoa para encontrar o Muspel, mas isso seria impossível no momento. E no fim do capítulo, a gente vê a Aráquia, a quem o Abel estava se referindo, deitada no chão da capital imperial, chamando pela Priscila. Cara, esse grande desastre vai ser bem complicado de se resolver. Quanto mais zumbis aparecem, mais a mana do Muspel se esgota. Acabar com aquela que começou tudo isso realmente é a única solução. E a batalha final vai finalmente começar. Foi uma longa caminhada, mas o final já tá bem ali. Mas enfim, não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.